Olá a todos, sejam todos bem-vindos de volta e aonde quer que chegue nossa imagem, nosso muito obrigado. E a todos que compartilham nossos sinceros agradecimentos. Uma das coisas que nós temos que prestar atenção é por que a violência e por que não tem uma resposta à altura. O povo sempre, quando ocorre, o povo sempre cobra das autoridades, mas cobra de forma como se eles fossem os responsáveis por estar ali, por resolver o crime, por resolver a violência. Eles cobram como se as pessoas que estão ali no meio do furacão fosse aquela polícia, fosse o responsável pelas questões que eles se encontram, pelas causas. Ele pode até ser o que vai amenizar a causa, mas o causador foi você mesmo. Caso contrário, por exemplo, briga de marido e mulher, que onde o marido, às vezes, ele tem a sua sentença de distanciamento do seu lar. Você casou com ele, então a causa é dele, o efeito pode ser até da justiça, você procurar os seus direitos, isso é bom. Mas quando nós encontramos situações em que não há condições da polícia agir, é que as medidas são feitas por via de legislação, vem do legislativo, então o culpado também são aqueles que estão promovendo a causa que é praticada pelos representantes. Quando ocorre isso, nós podemos sentir as dores e os efeitos. E esses efeitos nós podemos encontrar em todos os lugares. Nós encontramos assuntos, por exemplo, foi manchete, um aluno entrou e matou uma professora, esfaqueou a professora, alguns menores entram e esfaqueiam outros seus coleguinhas. Isso são diariamente. E quando não surge é porque não querem colocar para que o índice não possa ser aparentemente questionado as administrações que ali se encontram. Nós tivemos uma barbaridade aqui em Santa Catarina, se não me falha, eu creio que seja, se não estiver falhando. Então, o rapaz entrou e matou as crianças. Mas, qual é a solução para tudo isso? O legislativo. Não é polícia, não é juiz, não é cadeia, é legislativo. Que tem que rever esse código de processo. Quando tem armas, fuzis, maconhas, drogas correndo solto nos aglomerados, nas favelas, fazendo suas vítimas de duas formas. O culpado não é quem compra, como a gente vê muitas vezes os policiais falando. Ah, não, é porque você financia. Não, não, não. Quem faz isso é o legislativo, porque o legislativo é que tinha que ter uma ordem mais dura para legislar sobre leis mais duras e tem também os instrumentos para qualquer debate que possa aliviar a ação do legislativo, porque o legislativo, ele é o soberano, o Estado é soberano sobre a distribuição de regras e deveres subordinado ao legislativo. É por isso que nós temos que ter muita responsabilidade ao escolher um deputado, um vereador, um deputado federal, um senador. É muito mais de grande responsabilidade do que você ter uma viatura na sua porta. Porque a viatura, se ela não estivesse ali, você estaria mesmo assim seguro, porque sabia e saberia que as leis criadas sobre o legislativo não haveria uma intromissão, seja lá de quem fosse, a não ser o crime sendo punido. O que aconteceu é lamentável, mas eu só lamento os deputados, senadores que lá se encontram. Porque nós estamos assistindo situações gravíssimas, situações essas que precisam ser reparadas. Esses reparos se faz no legislativo. Então nós estamos observando que o Estado que foi substituído
Não o Estado legal que eu estou falando, que tem a responsabilidade de segurança, educação, saúde, infraestrutura e saneamento básico para trazer um equilíbrio a uma sociedade e investimentos sobre as áreas e dando um amparo para que as pessoas possam trabalhar e combater o crime da forma que tem que ser, penalizando os mesmos que se alvam em saber que não vai ser punido após o seu crime, mas temos que ter, ele tem que saber, mesmo que se alve em saber que cometer, tem que saber que vai ser penalizado da forma mais dura possível. É isso que nós temos que compreender. Agora, o que ocorreu nos últimos anos? Quais são e quem são os conselheiros? E quem é o Estado, a prefeitura, para ter conselheiros? Porque a Constituição fala sobre conselheiros, mas não dá tanta autoridade quanto nós temos hoje, que intromete-se em vidas, nas famílias. O Estado não pode intervir no relacionamento família. O Estado pode amparar juridicamente ou judicialmente a ação pelos quais ocorre a violência. Não uma intervenção do Estado, que muitas vezes é mais perverso, mais criminoso do que a própria ação daquele que tenta aliciar a uma menor. Muito mais. Porque os pais são impedidos de fazer suas instruções aos filhos e esses, por muitas vezes, caem nessa besteira e muitas vezes é adotado. As escolas, antigamente nós tínhamos o horário de religião. O Estado é laico, tiraram crucifixos, tiraram os oratórios das escolas, tiraram os crucifixos das repartições. Nós ouvimos autoridades que deveriam ter vergonha na cara e dizer que o Estado é laico. O Estado não é laico, meu filho. Nós temos um país onde a maioria é cristão ou protestante. Tirando e colocando as demais religiões que nós temos que observar, todas elas são tementes a Deus. E como podemos compreender isso? Que tirando de cada um de nós os representantes, como o Estado é laico? Então a gente vê essas estupidez e nós fomos permitindo que isso acontecesse e depois trair a conta. A violência, as mortes, de forma truculenta dos menores em relação aos professores, em relação a homens que resolvem simplesmente dar na cabeça, foi um jogo nada. Você tem que pagar com o jogo ou sem o jogo, você tem que entrar no jogo da justiça e ser preso e condenado, possivelmente a chave jogada fora. Mas é para isso que existe quem? O Congresso Nacional, para legislar sobre regras. E os demais só têm que obedecer. Dentro a força, por exemplo, como podemos dizer, o Estado tem a força e tem a justiça. Uma justiça, por exemplo, que não tem força, não pode fazer parte ou mesmo seguir a submissão do legislativo. Porque a justiça não pode ser mais do que o legislativo. O Congresso Nacional não pode ser menos do que o Supremo Tribunal Federal. Pelo contrário, é eles que fazem as leis. Então nós assistimos isso no Brasil, nós estamos ouvindo essa conversa fiada há anos e estamos acostumados a tudo isso. As arbitrariedades que ocorrem por via das forças policiais são por via da irresponsabilidade daquele Congresso Nacional. Isso não é, a gente vê às vezes uma arbitrariedade de um policial, às vezes o cidadão em si já está cheio, imagina o policial prender e ele ficar numa audiência de custódia e o ladrão sair rindo na cara do cara. Já aconteceu de um policial prender o cara 4 vezes no dia. É inacreditável. Mas essas questões têm que ser avaliadas, elas têm que ser avaliadas, e essas avaliações que já estamos acontecendo é por via das escolhas. Nós temos uma guerra muito grande travada para travar e estamos travando essa guerra. Mas é preciso que nós venhamos o quê? Educar. Não vamos tirar os méritos. As escolas que hoje nós estamos vendo, escolas, jardins, universidades, essas estão contaminadas. Não adianta você dizer, não, então sim, até as particulares, porque depende do governo. Quem domina, o governo domina tudo, porque o governo é que domina a educação. Então nós estamos assistindo, por mais que tenha
planejamentos, por mais que tenha comissões educacionais, não importa se você investir todo o BIP do Brasil, todo o BIP que o país recolher, vai acontecer coisas piores. Por quê? Já existe uma planilha de emburrecimentos e doutrinas que fazem com que os alunos já saiam dali crescendo e os pais é que tem que diminuir diante dos filhos. E o que ocorre, chega a 17 anos, se possível chegar à universidade, eles vão à universidade e saem militantes. Nós estamos vendo aí apresentadores extremamente militantes. E quando essas pessoas não chegam à faculdade, o emprego para ele entra hoje, sai amanhã e acaba no tráfico de droga ou em qualquer outro ato de crime que vá afrontar o Estado de Direito. Então a gente começa a observar que o Estado, aí vem as promessas, como a gente está ouvindo promessas, de pessoas, vamos amenizar isso liberando, vamos dar chupeta, o menino está chorando, ao invés de dar comida, vamos dar chupeta, vamos enganá-los. E tudo isso por via de um parlamento fraquíssimo. E esse parlamento é fraco porque o povo é fraco. Porque se o povo fosse forte na via de entender que eles são importantes, como todos nós, ou principalmente eu vejo todos os dias pessoas gritarem, o poder emana do povo, emana nada, rapaz. Isso já acabou. No momento que dentro da liturgia ou do espírito da lei, quando você outorga alguém, você já deixa de ter poder, você é só um representante dos termos. O que vai valer é o que está escrito. E tem termos para você cumprir, termos para você, regras para cumprir, regras para não cumprir. Que não cabe a você, cabe a eles. Mas esse poder que você está falando, isso, o parágrafo único da nossa Constituição, esse poder está dentro dos termos constitucionais. E olha que está dentro dos termos constitucionais. Leia os termos constitucionais. Se não é cumprimento, paga os impostos, paga educação, paga a tua sustentabilidade, você paga tudo que você compra, você paga impostos, as atribuições que são feitas, as cobranças que são feitas, tudo que é feito foi para você submeter. Pega a Constituição Federal, pega a Constituição do seu Estado, pega a lei orgânica do seu município, para ver se você não tem regras a cumprir. Porque esse poder você outorgou para eles. Outorgou para aquelas pessoas que você escolheu para ser seu representante. E isso as pessoas têm que entender. Enquanto você não compreender que é os termos constitucionais que regem a tua vida, você vai sempre compreender, por via dessas redes que estão espalhando notícias, que não é correto, é que você tem poder, você não tem nada, meu caro. Essa é a realidade. Você só tem os termos constitucionais. Leia a Constituição, você vai saber o que é que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Fora isso, você vai afrontar e vai tornar, você vai praticar injúria contra você mesmo, porque você constitui o Estado de Direito. Então, antes de você fazer ou sofrer danos nessas áreas, a informação é o melhor remédio para o emborrecimento. Se informe. Não questione aquilo que você não sabe, você não leu. Eu fico, sabe, nada me irrita mais você passar horas e horas comendo livros, sabendo da situação, a pessoa vem questionando com você coisas que ele nem sequer só porque o Lula falou ou outros políticos falaram. Não. Além de não ter mais poder, ainda por cima bebe do líquido viscoso dessas pessoas. Piorou mais a situação. Então vamos nos informar, vamos fazer com que venhamos ter esse conhecimento. Esse conhecimento, gente, vem através das escolas, vem através de filosofia, vem através da Bíblia, através dos livros que rege esse Estado, que rege essa cidade, que rege esse país, que chama-se Constituição, Constituição do seu Estado, Constituição da República, Constituição, Lei Orgânica do seu Estado, conhecer seus vereadores, cobrar dele, não da forma histérica, mas cobrar deles, sabendo eles que você sabe que você é inteligente. Não que você, estamos ali, vamos fazer uma revolta. Que revolta? Se você fizer revolta, nada é mais justo do que a polícia repreender, porque você está afrontando o Estado que você criou, é você mesmo afrontando você mesmo. Isso é uma loucura. Isso é injúria.
dentro das leis naturais e dentro da complementação da lei naturais, que todo mundo quer ser livre. E a justiça é para livrar a sociedade daqueles que os quais cometem seus erros. Para isso é que precisamos ter bastante conhecimento. Para isso é preciso que você se desperte a fazer a sua parte. Como eu disse no programa anterior, o que você tem que fazer? Discute sobre ideias, colocando o problema para encontrar a solução. E outros vão se somando. De repente você já tem uma massa de pessoas inteligentes, comprometidas com aquilo que é correto, com aquilo que tem que ser feito. Assim, todos nós vamos sair gratificados, porque vamos ter escolas, não vamos ter assassinos, vamos ter policiais, não vamos ter corruptos, não vamos ter má educação, péssima segurança, nós não vamos ter nenhum ato ilegal da saúde. Você entende o que eu estou te falando? Você vai ter qualidade, mas a qualidade começa com você e começa aqui. Para que venhamos ter um novo Brasil, comece com você. A coisa mais simples é começar com você. Agora, nesse exato momento. Deixe essas porcarias de redes sociais de lado e comece a ler livros. Vai buscar os filósofos, vai buscar Platão, que fala de república, é bom, Thomas Hobbes, vai procurar Messi, vai procurar... Nossa, tem muitos jornalistas, tem muitos escritores brasileiros excelentes, mas pare de ouvir partidos de esquerda. Porra! Vamos mudar esse Brasil. Para isso, eu convido você a mudar esse Brasil. Vamos ser mais compreensível com o que está acontecendo, mas com determinações para mudar, para que não venhamos sofrer os danos amanhã. Um abraço a todos e até mais.